Nosso papo agora é sobre um dos crimes de maior repercussão da história do Brasil: o assassinato do empresário Marcos Matsunaga. Em 2012, a esposa Elise Matsunaga deu um tiro na cabeça do marido dentro da sala do apartamento em que moravam e depois esquartejou o corpo em 7 pedaços, usando uma faca de cozinha. No livro reportagem Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido, o jornalista Ulysses Campbell, promete ir além do crime que chocou o país e ele já está aqui com a gente para contar um pouco mais sobre esse caso. Bom dia, Ulysses, você está bem, cara? Seja bem-vindo. Tô bem, obrigado pelo convite, bom dia para os ouvintes da Jovem Pan. Ulysses, posso te fazer uma pergunta? Por que esse livro vai além do assassinato do Marcos, na sua avaliação? Então, é porque o livro ele mostra, na verdade, é uma biografia não autorizada da Elise, né? Ele conta desde a vida dela lá em Chopinzinho, no interior do Paraná. A Elise, a gente fica muito chocado com o crime que ela cometeu, mas a vida dela é muito chocante. Ela tem passagens muito traumáticas na vida da Elise. Por exemplo, quando ela tinha 15 anos, ela foi estuprada pelo padrasto dentro de casa. Ela foi contar para a mãe e a mãe foi tirar satisfação com o companheiro assumiu que estuprou a Elise. A mãe ficou revoltada com ciúme do companheiro, deu um tapa na cara da Elise e mandou ela embora de casa. Então ela ficou vagando pelas estradas do sul durante 45 dias e o livro, inclusive, revela que é o primeiro contato que ela tem com a prostituição. Ela se prostituía com caminhoneiros para poder comprar comida, para poder ter onde dormir. Ela foi pega das ruas pelo Conselho Tutelar, foi uma operação de combate à prostituição infanto-juvenil, deflagrada na época pela Polícia Rodoviária Federal. Ela foi devolvida para casa, para o lugar onde ela não queria ficar, e esperou completar 18 anos e foi para Curitiba, onde se formou em técnica em enfermagem e continuou se prostituindo. Então o livro ele vai muito além desse assassinato, porque ele mostra de onde vem a frieza que ela teve na hora de matar e esquartejar o marido. Inclusive, o livro banca a tese de que a mulher que se prostitui durante muito tempo, ela abre mão de alguns de sentimentos da própria sexualidade para poder trabalhar como garota de programa, e essa frieza é onde está calcada toda a ação que a Elise teve na hora de esquartejar o marido. Histórico, né? O livro aqui em mãos tem um selinho amarelo que diz Os Segredos que o Documentário Não Revelou. É o documentário, imagino, da Netflix, que muita gente assistiu, a gente tratou aqui no Morning Show, eu também assisti. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre as diferenças do livro e do documentário. Você já trouxe uma principal, que é essa vida pregressa dela, porque no documentário a gente sabe que ela é garota de programa, mas não exatamente tudo o que aconteceu na vida dela antes desse crime bárbaro. Então, o que é que tem de aqui? E se aqui a gente vai saber mais exatamente sobre essa parte mais perversa do crime, que é o esquartejamento? Porque no documentário, é um spoiler, mas assim, a gente não tem nenhum detalhe disso, né? Ela se nega a falar sobre esse momento do crime, que é um momento muito vil, muito pesado, né? Que para pessoas aqui, acho que é de impossível compreensão, né? Como alguém pode esquartejar um corpo, esperar para que esse corpo não sangre. É muito perverso mesmo. Então, o que é que tem a mais aqui do que no documentário? Foi tudo muito bem planejado, né, Paulinha? É isso que chama bastante atenção. Não, aí eu vou ter que discordar. O crime, ele não foi planejado. Ele foi, assim, um ímpeto. Mas você esquartejar uma pessoa... Mas a partir do ímpeto, a partir do o corpo, cortar em 7 pedaços, essa frieza. Porque eu entendi que era o planejamento do crime, é o assassinato em si. Porque o assassinato, ele não foi planejado, até porque se ela não tivesse matado, se ela tivesse se separado, ou se ela tivesse só matado e não esquartejado, ela teria tido um destino melhor do que ela teve. Mas em relação aos segredos que o livro traz, que o documentário não traz, um deles é a vida dela como garota de programa, porque o seriado explora isso muito, de maneira muito superficial. Eu até entendo por que ela não explora isso no documentário. É bom as pessoas terem em mente que o documentário é uma peça de defesa da Elise. Ele foi idealizado pelos advogados dela, pelo Luciano Santoro, que, aliás, é um brilhante advogado criminalista. Ele elaborou o projeto, ele ofereceu para a produtora o projeto. Ele mesmo já disse isso em entrevistas, que a princípio ele queria que fizesse um filme de ficção baseado em fatos reais,
mas a produtora propôs que ele fizesse um documentário e é o documentário que a gente assistiu. Então, a vida da Elise como garota de programa que ela não explora no seriado, porque o seriado também fica claro que é uma ferramenta para se comunicar com a filha. A Elise, quando matou o marido, ela tinha uma filha de 9 meses. Essa filha foi tirada, ela perdeu a guarda está com os avós paternos. E ela luta pela guarda da menina e ela fez o documentário porque ela nunca mais viu a garota. A garota hoje tem 10 anos e ela precisava dizer para a filha o que ela fez. Então, o documentário como uma peça de defesa e como instrumento de comunicação com a filha, obviamente ela não coloca lá o que ela não quer que a filha saiba. Que ela era garota de programa, o livro se aprofunda muito nessa parte. E o esquartejamento, porque no seriado fica parecendo que ela apenas matou o marido de forma simples, como, aliás, todo dia se mata pessoas com homicídio e tiro. Mas não, a Elise, além dela ter dado tiro na cabeça do marido, um tiro a curta distância, ela passou 6 horas esquartejando o corpo do marido. Então, no livro, o leitor vai encontrar os detalhes desse esquartejamento. Como ela esquartejou o marido, que método ela usou para fazer a secção, em quantas partes o corpo foi dividido. Por que ela fez a degola, por exemplo? Porque ela queria colocar na mala o tronco junto com a cabeça e não coube. Então ela foi e arrancou a cabeça para poder distribuir melhor nas malas. Então são esses os detalhes mais escabrosos e macabros do crime que ela cometeu que o livro traz e o seriado não mostra. Vini, vai lá. Ulisses, bom dia. A gente está exibindo até uma dessas imagens que está passando na nossa tela agora, que é das últimas saidinhas da Elise Matsunaga da cadeia, onde ela exibe um cartaz, Minha filha, te amarei além da vida, né? E até pela sua fala, fica claro que a grande vontade dela é de poder novamente ter contato com essa filha que hoje tem 10 anos de idade. Eu queria saber de você se isso é possível, como é que a família da parte do Marcos tem lidado com isso para manter a Elise Matsunaga a uma certa distância desta menina. E ontem mesmo saiu uma notícia de que um julgamento também pode tirar o nome da Elise Matsunaga da certidão de nascimento dessa menina. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. O livro, ele banca uma tese que inclusive, eu nem acredito muito, mas como é a tese que foi levada ao tribunal do júri, a Elise, ela diz que ela matou o marido em nome da filha, já que o marido ameaçava tirar a filha da Elise, dizia que juiz nenhum, isso numa possível separação, juiz nenhum daria guarda para uma prostituta pobre do interior do Paraná. O Marcos era uma pessoa muito violenta, eles tinham um relacionamento muito tóxico. Só que aí a Elise, quando ela mata o Marcos, ela diz no tribunal do júri que ele ameaça, chamava ela de louca, que ia internar no hospício e ela ficar longe da filha. Então ela levou essa tese para o tribunal do júri e até hoje ela banca isso. Ela diz que ela fez o que fez em nome da filha. Eu acho isso de uma crueldade sem tamanho, porque ela acaba distribuindo um pouco ali a responsabilidade do crime com a garota que hoje tem 10 anos e já tem um trauma de ter perdido o pai, né, assassinado pela mãe, e a mãe foi presa. O livro, ele traz uns laudos, isso quero deixar bem claro que são os especialistas dizendo e não são conclusões minhas. O livro traz 4 laudos psicológicos da Elise, 2 dele atestam que ela é psicopata e 2 dizem que ela não é psicopata. Num desses laudos que atestam que ela é psicopata, a psicóloga escreveu que a mulher psicopata, ela tem uma tendência de usar a filha para chamar atenção, ela tem atestado de narcisista nos 4 laudos, então ela é narcisista, em 2 laudos ela sustentam que ela tem a conduta análoga à psicopatia. Então aí você vê, nunca ela teve contato com a menina. Ela destruiu a vida dessa menina, que na minha opinião é a maior vítima disso tudo. E agora ela tenta se comunicar com a menina. A família do Marcos, que ficou com a guarda da garota,
tenta impedir essa aproximação. Eles têm medo. A Elise já mostrou do que ela é capaz. Então, eles têm um medo natural. Então, a Elise, sempre que pode, ela fez esse cartaz aí. Na verdade, ela bordou, isso é um bordado. Ela fez esse bordado, saiu na saidinha de segunda-feira mostrando esse cartaz para tentar se comunicar com a filha. E a família está nesse embate judicial. A família tenta não deixar que ela se aproxime da garota. Essa medida de instituir o poder familiar da Elise sobre a garota, eu já acho que é um pouco radical. Porque não tem como você mudar a história, né? Ela é mãe da menina. Adriles. Ulisses, muito bom dia. Você fez uma acusação que eu reputo grave. Que o documentário feito pela Netflix foi encomendado praticamente pela parte da defesa da Elise. A gente percebe nisso um tipo de feminismo muito radical. Por exemplo, ninguém ia fazer um documentário sobre um cara que tivesse esquartejado uma mulher. Seria acusado de machista, chauvinista, enfim. Como não? Tem vários documentários. Mas não que faça a apologia e a defesa. Não, eu como acho ele falou. esse documentário fraquíssimo, para falar Pois é, a verdade. mas aí eu acho que não tem defesa dela. Eu acho que ele nem consegue passar esse pano, porque é impossível uma pessoa Pois que é, mas a questão é, você fez uma acusação de que advogados encomendaram praticamente esse documentário. Tudo indica que ela é realmente uma psicopata. Você está falando de 2 laudos que não deram esse aval de psicopatia. Eu queria saber a sua opinião e qual o seu diferencial dentro do seu livro, porque parece que tem uma tentativa de humanizar a figura da Elise. Ela foi prostituída, ela foi abusada, etc. e tal. Mas muita gente foi prostituída, foi abusada e não necessariamente assassina outras pessoas. Na sua opinião, na sua percepção, a Elise é uma figura essencialmente má, uma figura essencialmente psicopata? E o que traz o seu livro para que a gente faça um diagnóstico mais preciso e não ideológico da personalidade dela? Olha, vamos por parte. Em relação eu acredito que eu não fiz acusação nenhuma. O próprio Luciano, que é o advogado dela, Luciano Santoro, ele disse isso claramente, que o documentário foi idealizado por ele. Eu não vejo problema nenhum, porque tem uma coisa, Adriles, que eu aprendi pesquisando. Eu fiz o livro da Suzanne von Richthofen também, que segue um pouco a linha do livro da Elise. Eu pesquisei muito a vida de criminosos. Uma mulher como a Elise, como a Suzanne, que cometeram um crime bárbaro, um crime que é repudiado pela mídia, elas ficaram muito marcadas. E tem uma coisa interessante, que quando você mata um membro da família e você vai preso, você não recebe visita de ninguém, você destruiu a sua família. E elas estão presas há quase uma década, então elas têm uma vida muito vazia. Então o que elas não têm nem a rua para andar, não têm emprego, não têm visita de parente. Então o que elas fazem no ócio da cadeia? Elas começam a elaborar esse tipo de forma de se comunicar, até de achar um sentido para a própria vida. Então a Elise, ela fez isso, ela era muito procurada por jornalistas para dar entrevista. E o advogado dela filtrava, dizia que não, que era muita exposição, que ela tinha o trauma da entrevista que a Suzanne von Richthofen deu no Fantástico, que aquilo ali ajudou muito a criar a imagem que a gente tem dela de mulher fria, de mulher manipuladora. Então, o que ela fez? E que, inclusive, eu vou te confessar que até eu faria. E já que, em vez de eu ser submetido a um documentário que fosse fazer algo de forma imparcial, se eu fosse ela, eu realmente faria uma coisa que eu tivesse um controle, porque ela já está com a vida dela toda destruída. Mas é um absurdo, é uma psicopata controlando um documentário que se vende como imparcial na Netflix. Ou seja, é uma ideologia... Nenhum documentário é imparcial, Adriles. Não, querida, o que ele está falando é que advogados praticamente ofereceram e a produtora fez. Mas o documentário não é colocado como peça de defesa, é colocado como imparcial. Isso é muito grave. Uma informação de bastidor. Quando o Luciano ofereceu, quando ele topou fazer o documentário, que ele queria algo de ficção. Quando ele topou fazer, a produtora propôs um documentário, ele aceitou e impôs uma condição, que o documentário só tivesse a versão dela. Porque já existe um outro documentário na Amazon Prime, chamado Investigação Criminal, que fala do caso Matsunaga, mas não tem a versão da família, da Elise, só tem a versão da família do Marcos. É uma peça de defesa. Só que aí a própria produtora disse, olha, se for só com a versão da Elise, não tem credibilidade, pior que não tem. Mas se você rever o documentário, uma das cenas mais marcantes, na minha opinião, que é uma cena rápida que passa, se eu não me engano, no primeiro episódio, tá a advogada da família do Marcos,
rebatendo a tese de que ela fez o documentário para se comunicar com a filha, que é uma peça de defesa, e ela, numa frase curta, ela diz o seguinte: olha, se a Elisa estivesse fazendo isso pelo bem da filha, ela nem participaria desse documentário. Que eu acho que é isso mesmo, né? Ela tem um drama familiar, eu sei que tem um crime que choca. O crime choca muito. Eu conversei muito com o Dr. Alvino de Sá, que era um dos maiores especialistas em mentes criminosas. Ele morreu em 2019. E ele, quando eu cheguei para fazer a primeira entrevista com ele, ele falou, eu cheguei chocado, esquartejou, cortou a cabeça, o derramamento de sangue. E ele falou assim para mim: Ulisses, se você quiser realmente escrever sobre um crime, você tem que fazer um corte, esquecer o crime e estudar o antes do crime, o que levou a pessoa a fazer o que fez e o depois como ela se comportou. Que aí a gente entende mais a cabeça da pessoa. Perfeito. Joel, vai lá. Eu quero justamente perguntar sobre o antes. A Elisa é uma figura, eu não sei se dá para chamar de psicopata, mas eu chamaria assim, informalmente. Alguém que tem um crime de uma frieza terrível. E mesmo esse ato depois, que eu a princípio até tinha sido enganado pela plaquinha dela, da filha, não sei o que, nossa, ela ama a filha dela, mas pelo que você está contando, não, né? Uma narcisista também usando a filha para tentar se promover e se vender aí. A minha pergunta é, essa psicopatia ou esse narcisismo, ele veio, na sua leitura da vida dela, ele veio desse período traumático em que ela teve que se entregar à prostituição e saiu muito machucada, foi abandonada pela família. É aí que está a origem disso ou não? Vem de antes? Talvez ela até tenha nascido assim já. Tá, eu vou deixar claro mais uma vez que eu vou falar o que está nos laudos. Assim, eu posso até dar a minha opinião, mas a sua resposta, a resposta para a sua pergunta é o que está lá no laudo. As psicólogas, eu também queria fazer um adendo aqui. Ela tem 4 laudos psicológicos nos autos do processo de execução penal, nos autos do processo que corre na vara da infância, lá lutando pela guarda da menina. Desses 2 laudos, os 2 que concluem que ela é psicopata, apesar de terem sido assinados por peritas credenciadas para a justiça para fazer esses laudos, eles são laudos encomendados pela família do Marcos Matsunaga. O laudo oficial que a justiça pediu, ele não fala que a Elisa é psicopata, fala que ela é narcisista. E um outro laudo encomendado pela defesa da Elise, que seria o segundo laudo, conclui que ela não é psicopata. Mas os psicólogos que concluem que ela é psicopata, eles chegam a essa conclusão muito em função de como ela se comportou logo depois do esquartejamento, porque ela teve um comportamento muito frio. Ela se passou pelo Marcos Matsunaga, mandou e-mail como se fosse o Marcos Matsunaga, que já estava morto, para a mãe, dizendo: olha, mamãe, eu estou bem, fala para Elise ficar calma. E ela fez isso logo em seguida. Ela matou o Marcos no sábado, ela esquartejou o marido no domingo de manhã e fez a desova no domingo à tarde, e na segunda-feira de manhã ela estava calma dentro de casa tomando café com as empregadas, pediu para a empregada arrumar... Falando com outras pessoas, né? Falar que ela não é sei onde psicopata tá. é realmente... A gente tem pouquíssimo tempo, vou pedir para a Zoe fazer a última pergunta e pedir a sua resposta mais objetiva possível. Tudo bem, Ulisses? Por favor. Prazer. A família dele te procurou em algum momento, quando ficou sabendo que você escreveria um livro, agora que está pronto? Eles te procuraram? A família do Marcos, eu que procurei por eles foram resistentes no início, mas aí, à medida que eu fui conversando com amigos do Marcos, os amigos falaram para o pai dele, para o seu Mitsu. O seu Mitsu tinha lido o livro que eu fiz sobre a Suzanne von Richthofen, ele gostou do livro e ele mesmo me chamou para conversar. Eu propus uma reunião, depois ele aceitou. Eu tive vários encontros com ele. Os bastidores da IOC, que era a empresa que o Marcos trabalhava, que o seu Mitsu era o CEO, que inclusive ela foi vendida no meio bem próximo do assassinato, isso. Ele me ajudou bastante. Tudo que tem no livro em relação à IOC, o perfil do filho, como a família reagiu ao assassinato, é o que o pai dele me falou. Muito bem, gente. Olha só, nós entrevistamos aqui... Por favor, eu queria só fazer, desculpa, que tem um perfil no Instagram chamado Mulheres Assassinas, em que tem muito material sobre o livro, tem fotos, tem depoimentos, tem live com pessoas que falam da Elise, enfim. Mulheres Assassinas. Mulheres Assassinas, da Elise e da Suzanne von Richthofen. O livro do Ulisses está exatamente aqui na minha mão, já à venda em todo o Brasil, Ulisses? Está à venda em todo o Brasil, tem a versão e-book, está em todas as livrarias, Amazon, Cultura, Leitura. Show.
Então tá aqui, gente, esse livro-reportagem aqui do Ulysses Campbell, Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido. Se vocês quiserem se aprofundar, com certeza é uma belíssima leitura. Ulisses, obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho aí. Volte sempre aqui ao Morning. Eu que agradeço. Valeu.